Ei, fala, meus queridos, rapaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Que pregãozinho, pra mim, água de salsicha, tá? Felipe, você achou o pregão ruim? Fica comigo que você vai entender tudo, tá? As operações que eu fiz, acabei operando mais do que deveria hoje, tá? Fechei no positivo, mas você vai entender até o final desse vídeo. Não deixe de dar aquele like, comentar, compartilhar, tá? Se inscrever no canal e o principal, tá disponível para você aqui a partir de esta semana, né? Ontem, não sei, antes de ontem, o link dos meus melhores trades. Você vai evoluir, você vai aprender as minhas estratégias, tá? Bem detalhada, descrita. Felipe, eu não tenho condições de estar na sala ao vivo ali, tô operando todos os dias com você, meus horários são um pouco mais estranhos do que você está lá na frente da tela, até de 9 até 11, geralmente 10 horas a gente já terminou, mas agora você tem acesso às estratégias que eu utilizo, que eu opero, que eu e os meus alunos temos dominância, tá? Na frente da tela e na hora de operar. Se você quiser, tá disponível, é só você aqui acessar um preço bem simbólico ali só para te ajudar. Toda dúvida que você tiver, nós temos um suporte ali preparado, eu e a minha equipe estaremos disponíveis para você. No mais, quer aprender, quer estar junto na sala ao vivo, trade a trade, quem vai aqui no minuto a minuto, link também do formulário tá aqui embaixo, você vai vir para a sala ao vivo, tá? Vai ter uma condição muito especial para você que adquirir a sala ao vivo, vai ter o benefício do curso Melhores Trades, mas é algo bem especial, nós estamos melhorando cada dia mais aí, tá? Fica aí que tem coisa boa pra vir junto com a gente. Sem mais delongas, vamos aqui pro nosso vídeo. Hoje eu operei muito mal, queridos. Nossa, hoje Filipão fez umas besteiras que eu não estou acostumado. Tinha deixado aqui pra vocês, eu não tenho problema nenhum em ser bem transparente, tá? Essa aqui era a ideia que eu tinha de continuação, só que isso aqui já minou, obviamente, na abertura do pregão, tá? O mercado não deu continuidade, tinha SLT, ontem ela acabou rompendo, só que se não se sustenta, acabou, não existiu mais essa operação. Eu fiquei até animado com essa expectativa de execução, tá? Tanto que eu até falei com o pessoal na hora que abriu, eu falei, ó, gente, presta atenção nesse, tanto esse camarada que ontem se tornou um IFVG, como na possibilidade dele ser um bom FVG de continuidade, porque ele só ter estopado ali, mas ficou bem complicado aqui essa execução, somando essa ideia ou essa tentativa aí de oportunidade, tá? Então eu acabei nem mexendo com isso, nem olhei pro pregão de ontem, foquei só no pregão de hoje. Minha principal referência foi o fechamento aqui, tá? Do Candle 2 do dia, porque o mercado tinha deixado aqui essa bela manipulação aqui, então isso daqui me deu uma ideia de oportunidade. Então vamos lá, gráfico de 1 minuto para explicar e para mostrar para vocês, tá? Acabei fazendo ali mais operações do que eu deveria, isso eu não gosto de forma alguma, aqui. Isso me deixa um pouco nervoso quando eu comento esse equívoco, tá? Por que você fala equívoco, Felipe? Porque, cara, quanto mais exposto você fica, mais complicado é o seu resultado final. Por quê? Porque você acaba clicando demais, você acaba se expondo demais, e nessa de ficar clicando, operando muito, girando o lote ali, uma coisa acontece, e é muito complicado. Que coisa, Felipe? Não entendi. Simples. Você se perde em algum momento, porque você fica abrindo operação, mas o mercado pode ter dado 27 oportunidades no dia, mas em algum momento você vai ficar cego, você vai perceber algo que você não deveria executar. A sua estratégia encaixa, mas o seu mental faz você operar na sua vontade. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é um modo geral, é uma situação que eu passei no pregão de hoje. Estava muito convicto ali em um determinado momento e o preço não andava de jeito algum. O que aconteceu? Então vamos lá. Minha primeira operação do dia, obviamente, a venda do FVG, tá? Qual que foi aqui a ideia dessa venda? Minha venda, ela ficou no fechamento dessa vela. O stop aqui era muito caro, tá? Eu não gosto de pagar stop de 250 pontos. Eu coloquei o stop atrás da abertura. Meu stop foi, na verdade, foi 130 pontos. Então eu consegui vender um pouquinho mais acima. Ficou 130 pontos minha primeira operação. E aí, deixei esse movimento aqui. Era essa a minha ideia, tá? Felipe, se você tivesse colocado o stop técnico, teria sido violinado. Isso aqui também doeria muito. E aqui que foi onde eu errei, tá? Aqui foi um ponto que eu acabei vacilando. Porque eu fiz essa operação, acreditando na continuidade, mas já tendo visto o gráfico de 5 minutos, que isso aqui tudo era um pavio. Então, ou seja, o mercado estava rejeitando essa região. Eu deveria ter vendido aqui? Não. O que seria o ideal nessa condição? Se o mercado deixou um pavio, ter sustentado a compra. E foi isso que eu acabei enxergando e validando para executar.
comprei esse IFVG aqui, tá? Observa que é um IFVG de manipulação, tá vindo do dia anterior, mais um FVG na mesma região, o preço acabou voltando, deixando uma bela de uma liquidez. Meu stop tinha sido caro na primeira e eu não executei, deixei um stop de 130 pontos. Meu alvo ficou aqui, querido, sendo bem preciso aqui na informação, tá? Foi essa minha ideia de execução. Esse stop aqui tá bem caro, eu não estava muito confortável. Só que aí o preço andou, de certa forma, só que ele não tocou no meu onde eu queria, ele travou aqui e virou de uma vez. E aí eu fiquei na expectativa dele romper um pouquinho, obviamente, para tentar limpar o meu stop aqui da operação anterior. Aqui foi um erro que eu acabei cometendo, tá? Porque eu fiquei bem animado que com a expectativa de alto, o preço acabou voltando, não desenvolveu do jeito que eu queria. Fiquei na expectativa e o preço não ia. E o preço não ia, o preço não ia. Felipe, você tomou esse stop cheio aqui? Não, cara. Eu defendi minha operação aqui, tá? Vou ser bem sincero aqui. Defendi minha operação atrás desse camarada. Por que eu defendi atrás desse camarada aqui? Porque que foi onde ele fez um teste de oferta. Se você observar, essa vela de 9,6 acelerou e o preço voltou 9,31. Não teve força para continuar. E obviamente isso aqui se tornou outro IFVG, vela de 9,27. Então assim, eu achei essa região muito forte. Eu falei, vou pagar para ver. E aí o preço foi, como ele tentou aqui romper e não conseguiu, ele acabou voltando e infelizmente aqui na proximidade do mercado à vista, o preço acabou me estopando e me tirando aqui, me deixando ali quase 200 pontos para trás. Até aí tudo bem, tá? Sem neura nenhuma, foi difícil de ter essa expectativa frustrada da primeira operação de venda, segunda operação de compra, mas tranquilo até aí. Aí o que eu fiz com o pessoal? Tinha muito o que fazer, tinha que ficar aceitando ali a paciência, tá? Por isso que a postagem que tá lá no meu Insta de hoje, tá? Vai estar um trade que eu vou mostrar pra vocês agora, tá lá. Método mais paciência. Porque assim, tá errado essas duas operações? Não. Talvez o que tá errado aqui seria esse primeiro trade, mas eu sempre faço a primeira venda do FVG. O que talvez poderia estar errado aqui era ter um pouquinho mais de paciência, ter um pouquinho mais de tranquilidade, esperar algo mais bonito acontecer, ou melhor, uma estrutura, uma manipulação do dia, coisa que não tinha acontecido. Felipe, você considera que isso aqui era uma manipulação? Essa foi uma pergunta que eu recebi hoje. Você aqui considera que isso aqui era uma manipulação? Não, porque isso aqui não é manipulação, cara. Isso aqui é o máximo de uma vela. Ah, mas ele deu... Tá, depois que o gráfico fecha, fica perfeito. Você consegue analisar isso daqui. Esse gráfico tá pronto aqui, desenvolve. Mas não teve. Um topinho validado seria esse. Um topinho validado seria esse. Um topinho validado seria esse. O mercado não conseguiu manipular nenhum deles. Ele simplesmente continuou a queda, fazendo micro movimentos. E aí que eu falei no início do vídeo. Você se perde em alguns momentos ali querendo clicar. E essa também é uma situação que você tem que se controlar bastante. Por quê? O mercado estava armando pivô de baixo. Observa, deixou um FVG aqui, tocou e continuou. Deixou outro FVG aqui, tocou, não estopou e continuou. Deixou outro FVG aqui, claro, esse FVG aqui é de continuidade. Tocou e continuou. E eu não peguei nenhum. Por quê? Porque movimentos assim, depois que eu estou no stop, eu fico um pouco mais travado. Certo ou errado, essa é uma dificuldade que eu acabo enfrentando ali na hora que eu estou operando, tá? Quando você tá no stop, você fica um pouco mais medroso. Tem gente que quando tá no stop, ele fica mais animado, ele clica mais, tem muita coragem. Eu não consigo ser assim muitas das vezes. O stop me faz ficar mais preso. Não é pela vontade de recuperar, é pela tranquilidade de continuar operando e operar bem, tá? O foco hoje já não é mais só o dinheiro, é operar bem, operar com consciência, com disciplina. É muito difícil, tá? Não tô falando que eu sou melhor porque eu faço isso não, queridos. Prestem atenção. Isso é porque você tem que desenvolver essa habilidade o mais rápido possível. Então assim, eu acabei ficando negativo aqui. O preço acelerou forte. Eu falei com o pessoal, isso aqui é a abertura do à vista. Geralmente, se o preço entregar a rapadura, aqui está a sua oportunidade, tá? Aqui está a sua operação. Aqui está a sua compra nessa zona aqui como um todo. Aí o que eu acabei fazendo? Eu falei, opa, agora nós vamos ter uma oportunidade. Eu tentei ser comprador aqui. Comprei essa vela do engolfo, tá? O preço desenvolveu bem. Só que na hora ali, eu não sei o que aconteceu. Eu acabei desligando, foi um erro meu de novo, tá? Por isso que eu falei, hoje eu não operei tão bem. O preço acabou voltando. E eu tive que sair da operação. Eu saí, se eu não me engano, foi praticamente limpando o stop aqui, tá? E aí não foi tão interessante. Então minha saída dessa operação, deixa eu colocar no lugar certinho aqui.
Deixa eu colocar para não ter BO, tá? Para vocês verem que meu alvo, obviamente, estava lá nas cabeças. Queria o máximo desse trade aí, tá? Lá em cima. E aí, o preço deu essa pancada aqui, acabou voltando. E aí deu a abertura no mercado americano. Eu falei assim, eu vou pagar para ver, mas eu vou pagar para ver com um stop mais saudável. Coloquei uma outra entrada aqui, ó, que foi o trade que tá lá na postagem. Tá lá no meu Insta, tá? Que foi essa operação aqui. Meu alvo era expandir muito aqui, tá? Eu acabei deixando voltar essa operação aqui, mas esse trade aqui ele acabou desenvolvendo bem ali, pouco mais de 600 pontos ali. Consegui ver uma movimentação bem legal. Só que, de novo, acreditando que o mercado ia desenvolver, não dando crédito e margem essa dificuldade do preço de passar de toda essa região aqui e sendo muito firme ali na vontade de ver o mercado ir para a máxima do dia, eu acabei deixando uma vez mais o preço voltar e acabou voltando muito rápido ali, tá? Sem muito o que fazer. Essa operação eu saí com, acho que foi isso, mais 200 pontos aqui, não consegui sustentar, porque foi muito rápido, às vezes isso não é desculpa, me atrapalha muito. Ter que gravar, postar ali, eu deixo pro pessoal para mandar lá, para deixar agora lá no curso dos melhores trades, então isso acaba sendo uma situação muito complexa, repito, não é desculpa, eu que tenho que melhorar isso daí, mas hoje eu não operei bem, tá? Deixei algumas situações aqui me atrapalharem, tava um pouco desligado hoje, então, Felipe, mas você encaixou as operações e tudo mais, sim, encaixei, mas aí, não sei, não gosto, não concordo com o meu pregão, anotei tudo, já revisei bastante, então eu fui operar, depois que eu terminei de operar, fui treinar ali para dar uma esparecida, esqueci mercado, voltei agora aqui para fazer o vídeo para vocês, dei aquela respirada boa, terminei de ver as anotações ali de toda a minha análise do dia. Hoje não é um dia de se orgulhar, tá? Mas fechou positivo. Eu acho que eu falei foi ontem, foi no vídeo de antes de ontem. Vale tudo será para fechar positivo? Foi muito cansativo, a cabeça ficou muito pesada. O preço demorou aqui a desenvolver, tá? Ainda voltou lá na mínima. Eu tava até observando aqui, eu falei, opa, esse trade aqui poderia ser outro trade, né? De continuidade do movimento que o mercado até desenvolveu, só que ele teria me estopado antes de subir, porque meu stop seria atrás da mínima dessa vela. E observar, filho, mas quando for assim, seria melhor colocar o stop na mínima do dia? Aí, quanto mais você quer ser perfeccionista, ou seja, quer sustentar uma operação ali com stop mais caro, maior vai ter que ser o seu alvo, para pagar o seu stop grande. Porque em algum momento você vai errar a sua operação. E isso é natural, tá? Isso não é... é natural, isso vai acontecer em algum momento. Mas ele foi lá, mas ele teria me estopado antes. Aí eu falo com maior tranquilidade, tá? O stop técnico seria 530 pontos, não seria o stop que eu usaria. O stop que eu iria usar seria aqui atrás da mínima da vela. Então seria um stop aqui de 320 pontos. O mercado teria me tirado no beijinho da maldade. O que eu teria feito depois disso? Teria quebrado esse notebook aqui, cara. Meu Deus do céu, ficar maluco nessa situação, porque não tem o que fazer. Você vai ver o mercado te estopar. Vamos lá, vou colocar com a operação onde foi o início do trade, na hora que ele reverteu aqui. Você teria entrado na operação 10 e 20. O mercado teria andado para você no seu ponto máximo ali 600 pontos. Teria andado ali na faixa de 2 para 1, tá? Beleza, uma pontuação bem bacana. Mas seu alvo final seria lá na casa dos 1.200 pontos, quase 4 pão ali com stop técnico saudável. E aí é o que eu falo, às vezes, por mais que você tome esse stop, aqui não preste atenção no tamanho do stop, tá? Preste atenção aqui na operação como um todo, stop no lugar certo, alvo no lugar certo, o mercado teria te tirado num detalhe. Mas te tirou, cara. Aí, essa é a estrutura. Hoje você toma stop e vê o mercado desenvolver e faz tudo, mas amanhã, depois de ter visto isso acontecer, você consegue pegar um belo de um movimento e tirar todo esse prejuízo que pode acontecer. Então assim, foi um dia muito travado aqui, muita oscilação, muita briga. Isso aqui, não vou fazer uma coisa perfeita aqui não, mas daria para você fazer mais ou menos uma estrutura aqui de deriva, tá? Que o preço vem travando, dá uma falhada aqui, mas acaba revertendo. Não que isso seja aqui algo bonitinho, eu gosto de uma coisa mais harmônica, mais fácil de identificar, se essa é a palavra certa a ser usada. Deixei aqui para vocês essa estrutura aqui ontem, tá? Então assim, é um topinho que o mercado tem como expectativa aí para o pregão de amanhã. Você tem um FVG aqui logo acima, é bom ficar de olho. Meu alvo ainda continua sendo esse rompimento aqui, tá? Mas vamos focar só na estrutura de hoje para fechar a semana, que é amanhã, sexta-feira. Nós temos um fechamento aqui que o mercado deixou essa
lateralizaçãozinha. Essa lateralização ela tem uma situação peculiar. Diante do movimento como um todo, você pode pegar aqui, ó, isso é muito importante você observar, tá? Você tem uma estrutura aqui de 2.000 pontos. Aí você pega só essa lateralização, uma lateralização de 500, ou seja, um quarto do movimento. É pouco, tá? Para você trabalhar. Ah, Felipe, então eu vou pegar aqui esse movimento aqui como um todo, essa bagunça que o preço ficou. Quando você pega isso daqui, você está tentando forçar uma leitura. Então, assim, não fica nessa, caçando uma justificativa, não. É você entender ali que tem movimentos e momentos apropriados para você fazer isso. O mercado vai te deixar algo mais claro. Quando você começa a florear demais, querer caçar demais, você vai cair no cavalo. Por quê? Porque você vai caçar, e talvez você vai fazer a leitura errada. Você vai se frustrar porque o mercado não vai respeitar essa invenção que você está fazendo ali, e aí é muito pior. Então eu prefiro acreditar nessa movimentação de continuidade. O preço deu uma leve correção aqui dessa pancada de alta aqui, tá? Deu uma travada aqui. Então essa região de trava aqui como um todo, sim. Isso daqui para mim é muito mais interessante. Você continuar usando ela como referência. Você pode observar aqui, ó, o preço travou exatamente nos 50%. Era um ponto muito interessante. Travou aqui, acabou voltando. O que eu faria então? Joga aqui para cima. Se a expectativa a gente tem de alvo aqui de continuação, eu queria ver esse preço testar essa zona aqui dos 50% na continuação, caso ela aconteça para o pregão de amanhã. Se a gente tiver um movimento de alta aqui, uma expansão, é aqui que eu vou buscar. Ou você vai replicar esse movimento como um todo de hoje, que por incrível que pareça vai dar nessa faixa, tá? De novo, não é uma matemática exata, então você fala assim, nossa, ele passou um pouquinho dos 50%, tá errada a leitura. Não, cara, olha lá. Nossa, ele parou aqui, ele não tocou no alvo. Não, cara, você tem uma região aqui, então esse ponto aqui dos 180 mil é muito interessante você ficar de olho nele. Obviamente, se eu estou falando de um movimento para cima, eu também preciso explicar de uma movimentação para baixo. Então você tem uma possibilidade de expansão aqui, caso o preço venha entregar a rapadura, de uma queda relativamente agressiva. Então, sustente e observe isso daí, tá ok? Tá vendo? Quando não fica harmônico, cara, eu vejo que alguns, tanto alunos quanto pessoas aí postam, assim, não fica nada harmônico. Tem lógica, talvez vai ter naquela estratégia que o cara utiliza, naquela forma que o cara opera. Aí você quer usar gato pingado, usando ali referências que você acha que é o que o cara tá fazendo ali para sustentar uma leitura. Você mesmo se frustra, porque você não consegue entender, faz do jeito que te dá na telha, faz errado, toma stop, mercado que não funciona. Aí não dá, né? Hoje é um pregão que anda e não anda para lugar nenhum. Então eu prefiro ficar na maciota aqui só observando. Deixa o preço fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa para amanhã. Essa semana foi uma semana interessante, só que acho que muito mais reflexiva do que contínua, validada, boa ali pra gente. Tá? A nossa movimentação, olha só, é muito legal quando eu deixo esses movimentos. Olha só a liquidez aqui, o mercado foi lá capturar. Como eu disse, não é uma matemática exata. Chegou na cara aqui dos 50% dessa estrutura, que foi a estrutura que eu peguei aqui de trás. Não chegou lá e acabou respirando. Então, expectativa para amanhã, continuar subindo. Por quê, Filipão? Porque o mercado veio fazendo novamente, semelhante ontem, a última manipulaçãozinha antes de subir. Ele veio dar a última respirada aqui para pegar ar e continuar a sua força compradora. Isso é bom ou ruim? Para mim é horrível. Eu não gosto. Por quê? Porque ele não te dá muita clareza de execução. Principalmente quando eu venho observar a máxima do dia. Cara, quando eu vejo isso daqui, eu não vou mentir para você não. É fácil olhar o gráfico pronto aqui e falar que ele foi comprador. Mas isso daqui para mim não representa oportunidade de compra. Isso daqui para mim representa uma falha de continuidade. Só que para sustentar a famosa venda, eu preciso que o mercado rompa a mínima anterior. Então você está vendo que você tem um conglomerado ali de situações, tem que ter a manipulação. Mas sem o rompimento, é só uma ideia de manipulação. Ah, mas ele manipulou, eu acabei comprando porque eu não acreditei que era rompimento, eu não acreditei que era manipulação, acreditei que era rompimento. Tudo bem, você tem uma forma de observar o mercado, essa forma deu certo. Dá certo todos os dias? Talvez não vai dar certo todos os dias, mas na maioria dos casos, dá resultado para você? Sim, Filipão. Então continua. Ah, porque eu olhei no gráfico de minuto, o gráfico de minuto eu tenho esse movimento. O que eu sempre falo nesse caso? Cadê sua ideia de liquidez? Então você tem um topo, você tem um fundo. Onde que está uma liquidez? Ah, Felipe, eu marquei uma liquidez aqui.
eu não gosto de ficar muitas das vezes inventando, tá? Mas super concordo que aqui existe uma possibilidade, principalmente quando você faz aqui mínima e barra máxima, você tem esse order block de pavio aqui. Não é a minha melhor das operações, mas é uma ideia muito interessante para você sustentar essa compra, tá? Você tem essa indução do preço para chegar na sua região, é na cara do mercado americano? Foi. Chato, bom, ruim ou não, é uma estrutura que você tem, o preço acabou acelerando ali e foi embora. Então assim, hoje é um dia que eu vejo essas possibilidades aqui, muito mais somada ao pregão anterior. A leitura de um dia de continuidade, tá? Que é o que o mercado já estava mostrando. Por quê? Porque se ele não rompe a sua mínima, ele está validando para você continuação de movimento anterior. Por quê? Porque se ele não perde fundo, o mercado está dando ou mostrando para você que o cenário aqui é zona de demanda. Zona de demanda é zona compradora. Se o preço está nessa região e você está vendo que ele está falhando e não está conseguindo avançar, segue o baile firme e constante ali na alta, tá? Só que observa, olha o tanto de informação que eu tenho que trazer para justificar uma execução, que é o que esses últimos dias o dólar não está entregando, tá? Abre aspas, facilidade em trade. Às vezes a continuidade está acontecendo, o movimento só está indo e a gente não está conseguindo encaixar. Eu acreditaria na continuação de alta aqui desse menino dólar para o pregão de amanhã. Repito, ele consegue, depois de muito tempo, né, travado nessa zona aqui, dar uma sustentada aqui para cima, conseguiu fechar aqui para cima. Isso é importante observar, tá? Só que não vai adiantar de nada se amanhã ele não der essa continuação aqui. E meu alvo, Felipe, seria onde? Meu alvo seria nessa região. Por quê? Porque se você pegar toda essa lateralização que o dólar veio fazendo aqui nesses dias e replicar para esse rompimento, você vai estar nessa região aqui que ele precisa romper para entregar esse alvo, que é o que eu estou, obviamente, acreditando nessa situação. Se ele conseguiu romper e amanhã sustentar aqui para cima, nós vamos ter um alvo bem expressivo aí, uma situação bem legal para sustentar a continuidade. A aula ficou um pouquinho grande, mas eu tenho certeza que vai agregar bastante para você que prestou atenção nos detalhes, observou e analisou tudo. Deixe seu like, preencha o formulário, observe lá o nosso curso Melhores Trades, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você. Estou um pouco cansado porque hoje realmente foi bem desafiador. Mas é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!